teu público ouvinte. Muito bem, a Vitória continua aqui comigo, batendo um papo, né, sobre essa participação aqui, e fique à vontade de fazer perguntas para Armandinho, tá, Vitória? Armandinho, eu escrevi hoje e ontem no blog sobre as andanças que o deputado Zé Queiroz vem fazendo aí, né, no que diz respeito à estratégia dele, né, de ir para o fronte com o povo. E eu conversando com as pessoas próximas a Zé Queiroz, eles diziam que eles têm a expectativa de contar com o Solidariedade, né, na eleição do ano que vem no palanque de Queiroz. Como é que tá essa... Já teve uma nova conversa de você com o Zé Queiroz, né? Qual é a sua expectativa e do partido também no que diz respeito a essas conversas para a oposição aqui de Caruaru? Muito boa a sua pergunta, Mário. Eu acho que o cenário, o que vem acontecendo em Caruaru é que você observou que ali, logo após já começamos antes do São João, né? Ali no período entre abril e maio, nós iniciamos aquele diálogo com as oposições, né? Estabelecemos o diálogo com o deputado federal Fernando Rodolfo, que nos faz o convite para fazer aquela contribuição técnica, né, em projetos, indicação de instituições, como assim fizemos. No segundo momento, a gente traz essa parceria junto com o ex-deputado Eric Lessa, né, justamente mostrando a ele a importância dessa frente de oposição. Lessa vem para os diálogos também, né, ali nessa construção. A gente tem essa ampliação também no diálogo com o Rafier Delon, né, a gente já tem uma relação próxima de diálogo, né, analisando os cenários da cidade, as perspectivas e desafios, e com Queiroz, com a sua pergunta, a gente tem essa concretização de diálogo mais aproximada, quando ele vai à nossa posse ali na presidência do partido, né? E aí Volney Queiroz se faz presente, o vereador Fagner Fernandes e todo o grupo do ex-senador Douglas Sintra, e a partir dali começa o diálogo, né? Justamente de uma frente ampla de oposição, né? No primeiro momento, Queiroz tinha a intenção de aglutinar todas as forças em torno do seu nome. A nossa visão, desde o começo, você lembra, em nossas entrevistas, nós defendemos as múltiplas candidaturas para uma eleição majoritária do ano que vem, pensando no primeiro turno. Então, hoje o Partido Solidariedade, né, ele continua fazendo o trabalho dele, seguindo com a nossa prioridade. A gente está na construção das chapas proporcionais. Vocês observam que todas as semanas a gente anuncia candidaturas, né? A gente, mesmo sem ter a máquina na mão, a gente vem mostrando a capacidade de montar a chapa. Por quê? Porque imagine que você tem 23 vagas, mas você tem mais de 300 candidatos. Então as pessoas querem disputar em condições de equidade. Então no Solidariedade, lá nós temos um perfil de montagem de chapa de pessoas que não têm mandato. Então isso vem ajudando nessa construção. E na perspectiva da majoritária não tem nada definido, né? Inclusive o que a gente tem é o que a Marília comunicou oficialmente, né? Do interesse de que o nosso partido possa estar contribuindo efetivamente na disputa majoritária. Agora, se essa disputa vai ser o partido tendo um nome próprio ou compondo com algum grupo, isso é algo que deve ser construído, né? E é isso que a gente vem estabelecendo. Nesse momento, o que a gente vem fazendo, você observa, é justamente identificando essa realidade da situação da cidade, né? Identificando os problemas, as problemáticas, fazendo o papel que a oposição tem de fazer uma crítica técnica, mas buscando soluções, e especificamente o nosso trabalho, a gente vem desenvolvendo os projetos, mesmo sem mandato. Nós estamos com projetos como o Passaporte Enem, que terminou no último sábado, um cursinho preparatório que vai vir agora no próximo domingo, tem prova dia 5 e dia 12. Nós tivemos 10 aulões lá na Cacil, então um projeto gratuito para alunos de escola pública, né, o projeto Capital do Forró de Iniciação Musical, o Tamo Junto, são 3.000 vagas de qualificação profissional em parceria com a Unicaravela, com um grupo educacional para certificação. A gente tem... Agora vai começar em novembro o caminho da aprovação, que vai ser o cursinho para o concurso da Polícia Militar. A governadora Raquel Lira lançou 2.700 vagas para o concurso, né, da Polícia Militar, e nós estaremos disponibilizando gratuitamente um cursinho para isso, dentre outros projetos. Então, Solidariedade, ele tem vida própria, né? Então, é muito importante, a gente reconhece a história do ex-prefeito, ex-deputado Zé Queiroz. Ele está construindo o espaço dele, mas o Solidariedade vem construindo a sua história também. Lógico que a gente tem um diálogo muito próximo,
próximo, até por uma questão ideológica mais próxima, ser dois partidos de centro-esquerda, mas nós temos independência, tanto que até hoje o Solidariedade não deixou nada acertado com o PDT nem com nenhum outro partido, né? Até porque o comunicado que Marília fez aqui, a intencionalidade dela é colocar o nosso nome à disposição para vir na disputa majoritária. Então, tem muito tempo pela frente, e foi como eu disse nas nossas redes sociais, ouvir a população e, quando chegar no momento certo, apresentar um projeto para Caruaru, e aí, a partir dessas discussões, como nós fazemos parte de uma frente de oposição, discutir isso com todas as forças políticas da cidade. E é isso que a gente vem estabelecendo diariamente. Vitória. Na verdade, eu queria perguntar qual a perspectiva de vocês, assim, para a candidatura de Zé Queiroz, e se seria interessante, ou você, ou Rafi, até mesmo, vir como vice Zé Queiroz, ou isso não seria uma possibilidade? Vocês só iriam compor a chapa mesmo para dar mais força ao palanque de Zé? Veja, eu acho que Zé Queiroz, assim, a história de Zé Queiroz é uma história muito forte. Primeiro, eu tenho um respeito muito grande por tudo que Zé Queiroz construiu em Caruaru, não apenas ele, né, mas por todas as gestões que passaram em Caruaru. São pessoas honradas, que têm suas histórias, né, mas tratando da pessoa de Zé Queiroz foi 4 vezes prefeito. É inegável que alguém discuta a capacidade e a força política que ele tem construída historicamente. Agora, são outros tempos, né, a gente sabe da importância de ter a presença física, mas essa presença física tem que estar associada a uma estratégia digital. As pessoas conseguem potencializar aquela comunicação a partir dessa interação, esse engajamento, né? Não apenas orgânico, mas estratégico. O mundo mudou. Então é muito importante que a juventude conheça a história também de Zé Queiroz. E eu acho que é isso que o grupo dele deve estar se preocupando em fazer e planejar. A nossa parte a gente construindo. Agora, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. O Solidariedade pode ter alguém compondo ali com Queiroz, pode ser o nome do Armandinho, pode ser um outro nome. A gente não tem, no partido a gente não está preocupado com um projeto individual, mas sim com um projeto coletivo. O que é importante para Caruaru? Por exemplo, se Zé Queiroz for um candidato que estiver ali, o que é que ele pensa para a educação? Eu sou um professor. Nós tivemos dificuldades na época da gestão de Queiroz com os professores, tivemos uma grande greve na perspectiva da cultura. O que é que ele pensa para a cultura de Caruaru? Então não vai ser apenas uma discussão de colocar um nome para somar, para trazer alguém de juventude. A nossa maior preocupação enquanto grupo político, né, que nós teremos uma chapa, né, com 24 pré-candidatos. Qual é o futuro? Qual é o caminho? Onde é que estarão essas pessoas nessa construção? O que é que se pensa para a infraestrutura, para a educação, para a saúde, para a segurança pública, né, para a mobilidade urbana, né, para o turismo, né, de Caruaru, para a transparência? Então é muito importante que a gente discuta projeto para 2024. Então, particularmente, a ótica, a partir de toda a nossa formação acadêmica, ela se dá a partir de dados e evidências científicas. Então a gente não pode ir para uma disputa como essa apenas olhando as cores, né, e ali. Então acho que é muito importante essa conjuntura. Agora nada pode ser descartado. Eu acho que tem bons nomes. O que eu percebo é que o caruaruense vem trazendo essa necessidade de renovação política, de trazer não apenas um discurso de renovação, mas novas práticas, bons projetos, e isso só vai ser feito ouvindo a população. O que eu acho que os políticos têm que fazer de Caruaru cada vez mais é ir para as ruas, ouvir a população para sistematizar seus futuros planos de governo, para a gente sair dessa discussão medíocre que historicamente vem permeando as cores nas campanhas políticas, discutir o que realmente é importante, as prioridades para as comunidades que estão em vulnerabilidade, principalmente na zona rural, né? Você vai na cidade de Caruaru, a gente tem muitos desafios ainda, lógico que não começaram nessa atual gestão, são problemas que vêm historicamente, mas que a gente não pode ficar nesse discurso, né, apenas que, não fez até agora, a gente tem que buscar as soluções, e aí para isso precisam bons projetos, capacidade de diálogo, capacidade de construir junto à governadora Raquel Lira, capacidade de construir junto ao presidente Lula. Então a nossa diferença é essa. Hoje o Solidariedade, o trabalho que nós vemos desempenhando, nós dialogamos com todas as forças políticas. Hoje o Solidariedade é um partido, através do trabalho que a gente vem fazendo em Caruaru, que a gente dialoga do jeito que a gente senta com o Jaime Mourim, com Rosa Mourim lá na Normandia, a gente senta com o Fernando Rodolfo, do jeito que a gente dialoga com o Zé Queiroz, a gente conversa com o Eric Lessa, do jeito que a gente conversa com o Rafi, a gente conversa com qualquer outra força política, na Alep, na Câmara dos Deputados, no Senado. É essa capacidade de diálogo e de trabalho que o caruaruense está esperando do político. Não apenas a discussão mesquinha, né, e momentânea, mas sim de projetos. Ô Armandinho, falando agora da candidatura proporcional, né? O que a gente escuta é o seguinte: olha, Armandinho vai ter dificuldade em formar a chapa de vereadores porque
as pessoas têm medo de ir para o partido para não fazer cauda para uma eventual candidatura dele. Né? O que é que você diz a essas pessoas que pensam assim ou que têm receio de ir para o seu partido? E também se você vai ser mesmo candidato a vereador também. Veja, Mário, hoje o que a gente vem demonstrando na prática é o inverso do que essas pessoas que podem ter colocado a situação. Eu não conheço outros partidos que já estão com chapas apresentadas. Diferente do Solidariedade, eu faço questão de publicizá-los, os pré-candidatos, nas nossas redes sociais. E eles também divulgam nas suas redes. Então, hoje o Solidariedade tem lá todos os pré-candidatos que não têm mandato. Então, esse é um caminho, é uma estratégia muito mais fácil de ser construída, porque, veja, se eu tivesse com a máquina na mão, com 12 mil empregos e fazendo as estratégias que às vezes o governo atual faz, seria fácil, mas não está sendo fácil nem para o governo. Então tá os vereadores ali sem saber com quem vai disputar, vão ter 3 grupos, que grupos? Aí tem 200 lideranças comunitárias. Quem é a liderança comunitária? Quer ir disputar com o vereador de mandato? Quer ser cauda para ele? Primeiro, a dificuldade não começa na Solidariedade, começa lá no governo. Então, para a gente é muito tranquilo montar a chapa, porque, veja, quando chegar em abril, no processo de descompatibilização, muita gente que está recebendo salário do governo não vai querer disputar com o vereador. Além de ter essa conjuntura que nós estamos construindo hoje nós já temos 13 pré-candidatos dos 24, então a gente já tem a metade do caminho construído. Pode sair alguns? Podem entrar outros? Podem. Então, qual é o objetivo? Que a gente vai qualificando cada vez mais. Nós temos pessoas de motorista de aplicativo, nós temos professores, nós temos profissionais da segurança pública, nós temos líderes comunitários que já estão participando, nós temos mulheres, temos pessoas da causa animal, então nós temos pessoas de vários âmbitos já fazendo parte do grupo que serão pré-candidatos para o ano que vem, né? Mulheres, homens. Então o Solidariedade vem construindo justamente esse caminho. Agora, se Armandinho vai para a disputa da vereança, está fora ainda dessa discussão nesse momento, porque veja, o que está sendo encaminhado no nosso nome hoje, Mário, é o que você observa, é que nosso nome pode vir a compor a linha majoritária. É isso que vem sendo construído, seja como o nome do partido pensando em 2024 e 2026, ou até para compor alguma chapa. Agora é muito cedo, isso não vai depender de mim. Quem vai ditar isso? Vão ser as forças políticas, vão ser as pesquisas, vai ser essa nossa capacidade de trabalho, ainda é muito cedo, né? A gente vai começar, eu digo sempre que ali a parte, quando virar o ano após o carnaval do ano que vem, a gente vai ter um real desenho da cidade de Caruaru. Agora, veja, eu acho que o nosso nome vem somar. A gente está trazendo um partido, veja, o que a gente observa em Caruaru hoje? Uma dificuldade, uma carência de lideranças políticas terem partido. A gente, apesar do pouco tempo de estar na política, a gente buscou garantir nosso espaço político tendo Solidariedade. Então, fui candidato a outra vez lá pelo Solidariedade, a deputado estadual como suplente, e hoje continuo no meu grupo político. Então, veja, hoje, apesar de ter a minha vida independente como servidor concursado há 13 anos, como um professor, um doutor em educação, como um artista nacional, né? Então a gente tem a nossa vida independente. Nós não dependemos de emprego, feito alguns outros pré-candidatos depende de emprego, de estar ali em cargo de governo. Não é a minha realidade. A nossa realidade é discutir verdadeiramente a política e a vida das pessoas de Caruaru. Eu nasci em Caruaru, saí no caminhão do lixo com 6 meses, fui morar no Recife, fui cobrador de lotação, vendi fruta na feira, e tudo que eu construí em Caruaru foi a partir de trabalho. Não foi ninguém da política que botou a mão por cima e me deu um cargo de emprego, não. Tudo que eu participei foi a partir de processos seletivos. Então, é isso que nós estamos fazendo, trabalhando para que o caruaruense, quando chegar no momento certo, de acordo com a legislação eleitoral, a gente possa colocar o nosso nome de acordo com o que esteja mais próximo da realidade. Então não adianta sonhar alto demais, é muito pé no chão. Eu estou trabalhando hoje muito mais em função dos nossos pré-candidatos, né, do nosso partido, de fortalecer esse debate político na cidade e mostrar que a Armandinho tem essa capacidade de diálogo, de contribuir com o Caruaru, com suas ideias, com seus projetos e principalmente ouvindo quem mais entende da cidade, que é a população, porque são eles que sentem a dor. Ô Armandinho, agora uma questão pessoal. Veja, eu vi nas suas redes sociais que você colocou lá que a Prefeitura de Caruaru estava ali copiando. Eu até comentei ontem com o Renato aqui que essas ações elas já existem similares já há muito tempo, né? Desde, sei lá, que eu me conheço por gente que existem essas caravanas. Armandinho, você não deu uma viajadazinha aí não, nessa história que haviam lhe copiado, porque isso é mais antigo do que tudo no mundo. Isso, Mário, tudo depende da reflexão, né? Quando você faz a reflexão nessa ótica, ela tem um sentido. Mas nós anunciamos
em julho, um projeto chamado Caruaru Solidário, que seriam as caravanas da saúde e da cidadania. Inclusive, a gente mostrou os vídeos em 3 oportunidades de entrevistas. Entrevistas em julho, entrevistas em agosto e entrevistas em setembro. As caravanas existem há muito tempo, concordo com você plenamente. Agora, existem muitos projetos que já existem e não são implementados ou efetivados. Então a gente apresentou esse projeto, como apresentamos outros. Vou dar outro exemplo, a gente lançou o Tamo Junto de qualificação profissional. Então a prefeitura na outra semana, com 2 semanas, lançou 70 vagas, mas nós lançamos 3.000 vagas. O que eu quero dizer é que a prefeitura, não são todos os projetos, esse projeto especificamente, da Caravana da Saúde da Cidadania, que nós apresentamos a Carol especificamente, eu não achei ruim não, achei mostrar ao caruaruense que nós estamos em sintonia com cada demanda. Porque a saúde e a atenção básica em Caruaru não funciona. O primeiro atendimento, Mário, aquele atendimento, a triagem, você leva em Caruaru em torno de 3 a 6 meses, dependendo da especialidade. Se você for para atenção especializada, por exemplo, uma criança com deficiência que precisa de um neuro para atendimento, tem crianças que fazem quase 3 anos que não são atendidas. Então a realidade de Caruaru não tem, porque o valor que é pago é muito baixo, não tem concurso público, então as famílias dependem disso. Então essas caravanas, esses mutirões, desafogariam essa experiência aí. Isso acontece na Europa, isso acontece em outros locais do Brasil. Então nós apresentamos isso como um projeto para ser uma política de Estado, inclusive em nível de Estado de Pernambuco e nacional. Imagina quantas pessoas na zona rural não dependem de um atendimento das unidades de saúde da família, das UBS e dos hospitais, e não conseguem atendimento, porque trabalham, porque demora. Então as pessoas morrem, Mário, sem um atendimento. Então esse projeto que nós apresentamos é um projeto interessante, e eu acho que é importante que a prefeitura não faça apenas como uma estratégia eleitoreira, mas como uma política permanente, que tem uma dotação orçamentária. Veja, é tanto que foi a primeira caravana que eles fizeram nesse formato. Então eles não faziam, né? A própria forma como a prefeitura comunica foi a primeira caravana. Então nós anunciamos isso. Então eu fico feliz que o nosso projeto nós apresentamos como Passaporte Enem. Veja bem, Passaporte Enem é uma política local que a gente pretende ampliar. Já tem outros cursos em outro lugar. Existem, mas isso poderia virar uma política de Estado, para que todo aluno de escola pública pudesse ter um cursinho preparatório para ele poder entrar nas universidades públicas, que não é isso que a gente observa. Imagina que Caruaru, a capital do forró, um projeto nosso, o Capital do Forró. Imagina que em cada bairro ou que em cada região estratégica da cidade, nós possamos ter projetos de iniciação musical, com pífano, com acordeon, zabumba, triângulo, a nossa arte, a arte em barro. Então, assim, são projetos simples, mas que são significativos para a vida das pessoas, entende? A qualificação profissional, por exemplo, eu tenho um projeto aqui, a questão da antiga Fafica, que hoje é o prédio da Secretaria da Educação. Nós temos um projeto para que aquele espaço, além de ser um prédio administrativo da Secretaria da Educação, seja a Autarquia Educacional Superior de Caruaru, a ESC ou a ESCA, como tem em Belo Jardim, que é a FABEJA, como tem a Autarquia de Educação Superior de Arco Verde, que é a ESA, como tem a FAFOPS, que é a Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada, que é uma autarquia. Então, Caruaru pode ter a educação superior do município, com convênio, com recursos do Ministério da Educação, dentre outros projetos que a gente vai apresentar no momento certo. Então, assim, é muito importante isso, sabe, Maria? A gente deixar claro para o cidadão que a gente está preocupado em mostrar projeto, desenvolver ações. Esse cursinho para a Polícia Militar, por exemplo, que é o caminho da aprovação, outro projeto nosso. Então, assim, a gente está mostrando ao caruaruense que a gente estudou e a gente vem se preparando para atender os anseios da população. Mas isso só é possível quando você faz aquela ausculta, quando você vai na ponta. Se você observa a minha rede social, como você citou, a gente vive em toda a comunidade, né, na zona rural, na zona urbana, ouvindo a população, para justamente não ficar só na discussão teórica. Porque o que é que a população fica chateada? O político só faz discutir teoricamente os problemas, mas não apresenta um projeto. Tem gente de mandato, aqui deputados, que não tem um projeto na cidade. Nós temos 6 projetos em funcionamento, só com parcerias, né, de profissionais desde a área da educação, da saúde, da qualificação profissional, né, da cultura. Então, assim, isso é muito importante, unir pessoas por um propósito comum, que é transformar a vida das pessoas. Esse é o maior projeto, é o bem-estar social, é transformar a vida das pessoas de uma maneira que você possa construir parcerias a baixo custo. Veja, mesmo sem mandato, a gente já vem mostrando isso. Então, é isso que o caruaruense está esperando da classe política, mais trabalho e menos conversa fiada. Vitória. Armandinho, eu queria saber a sua opinião, né, sobre esse atraso no pagamento dos forrozeiros aqui em Caruaru. Você também, como músico, como forrozeiro, qual a sua opinião sobre esse assunto? Veja, eu já falei disso, Vitória, é uma pergunta muito inteligente da sua parte, porque a imprensa já cobrou, até agora, a Prefeitura de Caruaru,
A Fundação de Cultura e Turismo não se pronunciou. Isso é muito triste. Porque, veja, atrasar pagamento pode acontecer em qualquer situação. Um fornecedor da educação, um fornecedor da infraestrutura que está fazendo uma obra. A prefeitura pode acontecer porque depende, às vezes, de repasse, de fundo de participação municipal, de empréstimo. Veja, agora, outra coisa é você não ter a transparência e dar uma satisfação ao artista, à cadeia produtiva cultural. A gente está em outubro. Hoje é o último dia de outubro. A própria prefeitura de Caruaru é quem está violando o edital que eles desenvolveram. Veja, o São João começou em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 7 meses. Então, a gente tem ali quase 30% a 40% de pessoas que não receberam. Não são só os artistas de Caruaru. Eu estou recebendo ligações de artistas nacionais que também não receberam. Aí a pergunta é, por que não pagaram? A prefeitura fez uma coletiva dizendo que o São João foi um sucesso em termos de arrecadação, em termos de patrocínio. Se foi esse sucesso, por que não pagou o artista? Então, quando nós lá em agosto, antes de encerrar, o edital dizia que tinha que pagar até 2 de setembro, que já é um período muito longo. Até agora não pagaram, não dão satisfação, não falam nada. Eu tenho aqui, e eu só falo do que eu posso provar, quadrilhas juninas, artistas, sanfoneiros, que não receberam ainda. E a gente tentou, já tentei buscar esse diálogo, eu represento o movimento Somos Forró. Veja, na pandemia nós tivemos várias entrevistas aqui na Rádio Cidade, falando das conquistas, mas Caruaru, por incrível que pareça, já foi anunciado que o ano que vem vão ter mais de 70 dias de São João, mas o São João não foi pago. Teve um motofest com atrações nacionais como o Rapa, mas o artista de Caruaru ainda está esperando para receber. Então, para mim, isso é uma falta de respeito. E o que eu peço não é nada. Paga o artista, ou dê uma satisfação de quando vai pagar, ou por que não pagou ainda. O dinheiro não está em caixa, fizeram o São João, gastaram além do que deveria. Então, a oposição técnica e responsável faz isso que a gente está fazendo. Quer mostrar o problema, mas buscar a solução. Não é só ficar discutindo o problema pelo problema. A gente quer a solução. E a solução para o artista é receber o seu cachê, porque ele trabalhou. Na prática, ele bancou o São João para a prefeitura pagar fiado. E não vai ter nenhum reajuste, juro, correção de nada. Então, a situação é muito difícil da cadeia produtiva cultural. E a prefeitura dá um show, né, de teatro nas redes sociais mostrando que está tudo muito bem com a cultura e não está. Paga uma parcela de pessoas ali que são mais próximas a quem é da oposição e a grande maioria que não tem vez e voz fica sem aquele espaço. Mas o que depender de mim, nós seguiremos aqui fazendo essa cobrança justa e responsável. Isso que você falou é interessante, porque o senso comum aqui da população é achar que a prefeitura dá preferência a pagamentos de artistas nacionais para depois pagar os artistas da casa. Mas, como você falou, até artistas nacionais não receberam ainda o cachê. Exatamente. Eu vou dar um exemplo prático que pode ligar para os artistas e questionar. Michele Andrade, que é um artista nacional, não recebeu. Flávio José não recebeu ainda. Parece que recebeu 50%. Tem quadrilha junina que não receberam. Então, vários artistas, se não me engano, Natanzinho, eu vi na imprensa, eu estou falando desses de alguns que eu sei porque tenho contato. Então, ontem eu recebi 2 quadrilhas juninas e 2 sanfoneiros que não receberam. Então, é muito feio isso para a prefeitura de Caruaru, porque não custa nada. Ó, se você não tem condição de dar uma entrevista, explicar, emite uma nota oficial dizendo, ó, nós não conseguimos pagar porque não tem recurso em caixa. Não, nós não conseguimos pagar por isso, mas não dá uma satisfação. Veja, a gente está em outubro, amanhã é novembro, e a prefeitura até agora não deu uma satisfação ao povo de Caruaru, não deu uma satisfação aos artistas de Caruaru, nem os que estão fora, e ficam nessa enrolação. Isso é muito feio, atrasar pagamento, como eu falei, pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é você desrespeitar o artista dessa maneira. Tem um edital, se o edital dizia que era para pagar até 2 de setembro, a gente vai começar novembro, amanhã, daqui a 2 dias, são 2 de novembro, são 60 dias de violação do edital. Então, assim, está fora da realidade do que está sendo construído em Caruaru. Então, mas nas redes sociais está tudo lindo, a cultura de Caruaru é fantástica, e não é, gente. Então a gente precisa ter muita seriedade do que está discutindo. Olha, a política é uma coisa séria, a vida das pessoas, e a cultura de Caruaru é o carro-chefe, a nossa tradição, é a nossa mola propulsora. Então é por isso que a gente precisa, aqui está falando não apenas alguém que está na política, aqui está falando um artista que representa Caruaru, que ganhou o maior real da história do Brasil, que foi o Superstar,
o meu irmão Ping, toda a banda Flor do Mandacaru, que representa Caruaru há 23 anos, levando o nome dessa cidade com muito orgulho, que nasceu em Caruaru e que mora em Caruaru, que todos os meus filhos são daqui. Então a gente não está brincando de fazer cultura, né? Política é uma coisa momentânea, mas a arte, ela é permanente. Então é preciso que se tenha mais respeito com os artistas de Caruaru, que não está acontecendo, né? A gente observa que é um desrespeito muito grande, principalmente com o pequeno artista que depende desse dinheiro para pagar suas contas, seu aluguel, fazer sua feira. E quem está escutando na ponta sabe, eles não falam em sua maioria porque temem ser perseguidos. E eles me pedem, Armandinho, não cite o nosso nome não, de qual trio, porque senão não tocam. Hoje a gente está vivendo uma caça às bruxas nessa prefeitura. As pessoas são perseguidas, quem fala é perseguido. Mas como nós podemos falar, dar a nossa voz, estamos aqui para cumprir o nosso papel. É para isso que a gente está aqui na política, para ser a voz dos que são silenciados e não podem falar. Tem algumas mensagens aqui no WhatsApp Cidade, não é isso, Vitória? Isso. A mensagem aqui de artistas sem receber, a licitação milionária de buffet também da prefeitura. Como é? Não entendi, perdão. Artistas reclamando sem receber o cachê do buffet da prefeitura. Outra mensagem aqui é bom dia para... É porque é o seguinte, Armandinho, deixa eu explicar. Tem um WhatsApp, rolando uma mensagem no WhatsApp, né, que foi aberta uma licitação, né, para o São João 2024 no que diz respeito ao buffet da prefeitura. Né, eu acho que é para servir nos camarotes e tal. E esse valor está estimado em 3 milhões e 100 mil reais. Né, e aí o pessoal tá querendo entender essa história. Antes do Armandinho falar, né, Armandinho, só explicar que essa história de licitação é um valor estimado, não quer dizer que vai usar esse valor. Eu acho que o que o ouvinte está querendo comparar é o seguinte, dizer, como é que não está pagando aos artistas que tem uma licitação tão alta desse jeito para o ano que vem? Eu acho que é isso que ele está querendo questionar. Isso, o processo licitatório ele acontece dentro do trâmite legal, né? Foi muito importante essa reflexão que Mário fez. O que acontece é o seguinte, nós temos muitos prestadores de serviço que também não receberam, porque não é só o artista, tem o segurança, tem o pessoal que trabalha com buffet, e aí é muito importante saber a quem contratou ele, porque às vezes é uma empresa que ganhou a licitação e terceiriza o serviço, né? Então é muito importante, eu acho que algumas empresas já pagaram, a sua grande maioria, o que está faltando pagar, isso eu estou falando porque a gente tem dados com a Associação dos Forrozeiros de Caruaru, as outras associações e artistas que têm suas empresas, então não foi pago. Sim. E a gente recebe os prints da Fundação de Cultura, então hoje o que a gente precisa é justamente isso. Aí eu peço a você, inclusive, Mário, e a Vitória e toda a imprensa caruaruense, que peçam um posicionamento, né, que a prefeitura apresente uma nota explicando por que não pagou até agora, né, porque sempre, outra vez eu encontrei aí no seu programa, assisti a entrevista, onde o presidente da Fundação de Cultura disse que não tinha pago ainda porque a associação não tinha enviado algumas notas. E quando a gente fala com o Didi Caruaru, ele disse completamente o inverso, negativo. A gente não pagaram porque não tinha recurso. A gente apresentou tudo direitinho, então fica um jogando para o outro e no final da ponta o artista é quem sofre. Então é importante que se tenha transparência, clareza, e aqui eu não estou dizendo nada contra Erlon, que é um amigo que tem, eu gosto muito de Erlon, é uma pessoa da cultura, mas está na função, mas é uma decisão de gestão. Isso depende do prefeito. O prefeito liberar o pagamento e dar prioridade a quem é prioridade. Os profissionais trabalharam, o São João acabou, está terminando o ano, vai chegar o Natal e não foi pago o São João ainda. Certo. Tem mais mensagem, Vitória? Tem. Outra pauta interessante, Armandinho, que sempre é falada aqui no programa em relação à falta de água. E aí o ouvinte José Martins falou que eles estão sem água há muito tempo e estão reclamando da população geral, né? Todas as ruas do bairro da Casa Oliveira está faltando água e o povo está sentindo essa dificuldade grande em receber a água. E aí eu queria que você desse sua opinião também em relação a isso, que a prefeitura não se manifesta também e a Compes apenas manda notas em relação à questão da falta de água aqui em Caruaru. Veja, o problema da água de Caruaru é um problema histórico e agora está agravado ainda mais. Eu vi um pronunciamento justamente da governadora Raquel Lira falando, né, da dificuldade que teve, segundo eu observei, teve um problema de um furto de alguma peça estratégica lá em Jucazinho. E isso gerou toda uma cadeia de problemas ainda maiores em Caruaru. Agora, o prefeito de Caruaru tem que ter capacidade de liderança. Se é um problema, lógico, a gente sabe que a responsabilidade da distribuição da água é da Compesa, que é uma instituição de ordem estadual. Então, é competência do governo do estado. E aí,
conversar com a governadora Raquel Lira, buscar a solução. Raquel está lá dando conta de inúmeros problemas históricos que estão aí no colo dela. E está correndo. Eu não quero agora centrar essa crítica ao governo do Estado, mas que é competência do governo do Estado, essa responsabilidade. Agora, o que falta ao governo é ele ser transparente, dizer, ó, Caruaru, atenção, caruaruense, está acontecendo isso, mas não diz a verdade. Não é transparente com o caruaruense. E fica a população sem saber quando chega a água, quando não chega. Você tem um aplicativo lá na Compesa, que você tem como mapear qual o dia do calendário da água, do abastecimento. Qualquer cidadão pode entrar no site da Compesa e ver, mas esse calendário não está funcionando. Então, é muito importante que seja transparente com a realidade. Vocês viram aí, a população em peso, todo dia eu recebo críticas sobre a situação da água. Veja, na zona rural já é difícil que não tem água, e agora esse problema está principalmente nos bairros periféricos de Caruaru, Zé Carlos Oliveira, o Zé Liberato não tem água, então assim, a cidade de Caruaru está um caos. A gente tá com o tempo estourado aqui. 2 perguntas e eu queria que você fosse bem objetivo pra gente ganhar tempo aqui. Não, a primeira, Vitória, quem mandou a Paulo das Rendeiras. Armandinho, em caso de você ganhar como vereador, como você pretende gerenciar a sua banda e trabalhar como vereador ao mesmo tempo? Veja bem, isso aí não é uma pauta que está colocada nesse primeiro momento, né? Assim, primeiro a gente tem que colocar o que é prioridade na frente. A prioridade é discutir a cidade, criar viabilidade político-partidária para a gente construir isso. Do ponto de vista de trabalhar, nunca seria um problema para mim, sendo prefeito ou prefeito da minha cidade. Por quê? Eu sempre trabalhei, eu sou servidor concursado em Pernambuco há 13 anos, além disso fui professor, fui gestor no Esporte Clube do Recife, fui gestor no SESI, trabalhei como consultor nas TVs na minha cidade, fiz eventos esportivos, né? Ministrei aula na faculdade da SESI, fui coordenador da faculdade Maurício Nassau, eu sempre trabalhei. E a banda Flor do Mandacaru, ela continua trabalhando. A cultura ela tem um ciclo de sazonalidade, né? Se for de acordo com um projeto que a gente consiga chegar politicamente em 2024, nós temos que fazer escolhas, né? De fazer escolhas se for para vereança, é uma situação, se for para vice-prefeito, para prefeito, são escolhas que nós temos que fazer, né? Graças a Deus, sou muito feliz em tudo que me dediquei. Na banda, pegamos uma banda que era local, tornamos uma banda com reconhecimento em mérito artístico nacional. Como professor, comecei da minha graduação, terminei meu pós-doutorado. E agora estou começando na política. Então, quero dar essa contribuição para concretizar mais essa meta, essa missão da minha vida pessoal. Ô Armandinho, outra pergunta, né? Você tem um quadro aqui que a gente criou, né? Que é Não Pipoca, para a pessoa não pipocar para ela falar. Vocês... Pois não, Mário. A gente sabe que na política, nem sempre... né, as coisas elas funcionam do jeito que a gente pensa e Exato. Às vezes acontecem retaliações e não seria nenhuma novidade, né, nenhuma coisa a primeira vez. Um exemplo, Davi Firma, quando tinha a banda Forró dos Firmas, Davi Firma tinha uma ligação com o ex-deputado Tony Gel e os 8 anos que Zé Queiroz passou como prefeito da cidade, praticamente ele não se apresentou em nenhum ano lá no Pátio do Forró ou nas festas de São João. Você hoje é uma das vozes mais ferrenhas da oposição a Rodrigo Pinheiro. Vocês temem a banda Flor do Mandacaru ficar fora do São João de Caruaru ano que vem por causa desse posicionamento político que você tem hoje? Já conversaram sobre isso? Vocês fizeram essa conta na hora que você decidiu ir para a oposição? É muito tranquilo isso, Mário. A gente sempre fez cobranças no momento certo, né? Quando foi para defender a nossa cadeia produtiva cultural, a gente fez isso desde sempre, né? A gente fez isso na época do Tony Gel, a gente fez isso na época do Zé Queiroz. Agora, cada momento da vida você vai ganhando protagonismo, você vai ganhando espaço. O Armandinho hoje é diferente do Armandinho quando começou a sua carreira em 2001. Então hoje nós temos um compromisso social e uma responsabilidade muito maior, até pela formação que tivemos e pelo espaço que nós ocupamos. Nós não podemos ficar mais em cima do muro com algumas situações, né? Então, hoje a gente não está preocupado se o prefeito vai fazer a perseguição política ou não. Porque se ele tira a banda, uma banda que toca há 22 anos no São João de Caruaru, está caracterizado perseguição política. E perseguição política é crime nesse país. Aí cada um responde por sua parte. Agora, não só tem um pátio do forró para a gente tocar, se apresentar, né? Se você pegar a agenda da banda Flor do Mandacaru, você vai ver shows
no Brasil inteiro. Inclusive, eu já anuncio aqui que no próximo dia 8 de novembro, nós estaremos mais uma vez em rede nacional, no programa do Ratinho e em outros programas nacionais. A banda Flor do Mandacaru é uma banda nacional. Eu faço política na minha cidade e no meu estado. Agora, eu não estou preocupado com o Rodrigo Pinheiro, que é alguém que fala para Caruaru, né? A gente fala para Brasil, né? A gente tem uma história construída, né, para essa questão. Agora, se ele achar que é importante contratar a banda Flor do Mandacaru, a gente vai estar lá para cumprir o nosso trabalho. Se ele não contratar, nós vamos trabalhar em outra cidade, em outro evento, a gente não está preocupado com isso, não. Agora, cada um tem que ter a responsabilidade e o dimensionamento das atitudes que toma. Então ele assume as responsabilidades dele e eu assumo as minhas, com a minha cidade, com o meu povo. Eu fico muito tranquilo de botar a cabeça todo dia no travesseiro e dormir, porque o que eu estou cobrando são melhorias para a minha cidade, para a minha população, para a cidade que eu amo, que é a cidade de Caruaru. Agora, se o prefeito tem capacidade de aceitar críticas, maturidade, é uma situação. Se ele não tem, vai ter que aprender com o tempo. A oposição faz parte, política é assim, tem situação, oposição. Hoje Armandinho pode estar no campo da oposição, Armandinho amanhã pode ser situação e ter a oposição a ele também. Tem que ter essa maturidade, entender que a gente não está cobrando para a gente está cobrando para a população. Então, se não tiver espaço para a banda Flor do Mandacaru no que ele entende, ele responda ao cidadão caruaruense, aos milhares de fãs que nós temos, as pessoas que gostam do nosso trabalho. Ele é que vai ter que dar resposta à imprensa, não sou eu, não. A gente vai seguir trabalhando, como a gente já faz há 22 anos, o ano que vem, 23 anos de carreira, levando e defendendo o nosso forró, a nossa bandeira da nossa cultura nordestina e gonzaguiana. Ok, Armandinho. Obrigado pela participação. Deixa eu registrar aqui só mais uma participação. Bom dia, Mário e Vitória. Parabenizar Armandinho, vem fazendo um belo trabalho nas comunidades, acompanhando de perto. É o Felipe Leite das Rendeiras que manda essa mensagem. Obrigado. Aqui. Armandinho, obrigado. Mário, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Obrigado a você, obrigado a Vitória, Armandinho. todo o público ouvinte da Rádio Cidade. Conte sempre comigo, estou à disposição para construir, para contribuir. Onde a gente tiver errado, a gente volta, melhora. A gente está sempre em evolução. Tenho muita humildade, Mário, para entender que Caruaru está em processo de construção permanente. Mas é importante que a gente tenha compromisso no que se fala e no que se faz. Eu estou aqui para dar minha voz, meu sangue, minha vida à minha cidade. É por isso que a gente está agora na política para mais um desafio. Eu nunca tive medo de desafios. Sempre foi muito difícil tudo que a gente vivenciou. E eu estou aqui para mais esse desafio. Conto com todos vocês. Que Deus abençoe a nossa querida cidade de Caruaru. E um grande abraço. Tá bom. A gente conversou aí com Armandinho, que é presidente do Solidariedade. Vitória, é um discurso bem afiado, digamos assim, né? Mas eu também percebi que é um discurso sólido, que ele, se ele quiser vir para a disputa, na oposição contra o Rodrigo, ele vai vir e que a cidade responde, né? E essa história dos artistas é uma coisa complicada mesmo, né? Porque é difícil, né? Essa questão envolvendo aí o não pagamento do cachê, né? Porque, como ele falou, já são 7 meses, e lembrando também que o São João ano que vem já está muito próximo, e são mais dias. E aí pode ser que se aproxime muito do não pagamento do cachê do São João anterior e se junto com o novo São João que vai chegar. É verdade. Enquanto isso, a gente aguarda a resposta aí da prefeitura, né? Já estamos cobrando aqui a respeito desses cachês que não foram pagos, e é um problema que vem acontecendo também na cidade de Bezerros, né? Que enfrenta isso, né? Muitas reclamações. Em outras cidades que teve gente que não recebeu nem um carnaval ainda. Está chegando já outro carnaval e as pessoas não receberam os cachês. Isso é muito complicado, né, Vitória? Eu acho que esses artistas menores, as prefeituras poderiam chamar o pessoal antes de contratar e dizer: olha, você sabia que para você ser contratado tem que ter essa documentação. Isso que foi até uma pauta que você falou no programa com a Renata. Tem essa documentação e aí preparava a pessoa para não estar nesse sofrimento. Que eles têm dificuldade até de imprimir alguns documentos, ter acesso a alguns documentos que dificulta também o pagamento para eles, mas que a prefeitura também não se disponibiliza para falar ou ensinar essas pessoas que são pequenas, mas que precisam do dinheiro. E não é fácil, viu? Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa que não tem o recurso, ela fica numa situação complicada, né? Porque sempre é tudo muito contado, né? É o que a gente chama de ação de encomenda. Isso. E o São João é aquele momento que o artista ele consegue ter um recurso maior e consegue várias apresentações. São daqueles artistas que tem o pé de serra, ele está numa loja, ele está numa... É o grande momento deles, né? É o São João. Eles esperam, se preparam justamente para o São João, e aí fica difícil que eles não recebem nem após o São João e demoram meses para que esse pagamento caia para eles.
É verdade. Participe com a gente aí, mandando mensagem. Já estamos na reta final aqui do programa. A gente deu uma emendada aqui. Vamos juntar os blocos comerciais. Na sequência vai ter a Bel Pereira aí com Pra Relaxar, né? Aquelas músicas que fizeram história. E claro, você curtindo aí no momento mais do almoço para se preparar para a tarde. Afinal de contas, não tá fácil para ninguém. E a gente tenta aí com esse horário de meio-dia dar umas, literalmente umas relaxadas. E para quem é mais animado assim com relação a festas, né, gosta de uma coisa mais diferente, tem sorteio da vaquejada, viu? A Bel Pereira, a partir de 1h, ela anuncia o sorteio aí no final do programa, às 3h, ela vai estar aí, né, sorteando um par de ingressos, né, isso, Bel, hoje, para a vaquejada do Parque Milani, não é isso? Boa tarde, Bel. Bom dia, Bel. Exatamente. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Vitória. Bom dia para os ouvintes. A partir de 1h está aí valendo o sorteio, tá? De 10 pares de ingresso. E hoje a gente vai fazer o segundo sorteio de um par de ingresso. E a gente conta com você aí. Para participar é fácil demais. É só mandar mensagem para a gente falando aí qual é a rádio que leva você aí ao Maracanã das Vaquejadas, que é a Rádio Cidade, Mário. Beleza, Bel. Ela chega já. Vitória, valeu. Bem-vinda aí, né? A primeira sua participação aqui. Esperamos contar com você mais nos próximos programas. Falar de política, afinal de contas, você gosta de política. Gosta de política por quê, Vitória? Só uma curiosidade que eu tenho. É assim, eu tenho uma visão de política um pouco geral. E eu acho que pessoas mais jovens, na nossa geração de hoje, elas estão se distanciando um pouco da política por achar que é uma coisa já que está, digamos que, entre aspas, mastigada, e que elas se distanciam cada vez mais por não se interessar. E aí eu acho justamente o contrário. O eleitorado, a exemplo de Caruaru, ele mudou e é composto por mais jovens do que há uns 4 anos atrás. E aí eu acho muito interessante a gente sentar e ver política de forma geral, deixando os lados assim um pouco, porque se continuarmos com essa briga de lados, a gente nunca consegue chegar né? ao que é realmente política. Valeu, Vitória. Até Obrigada. Outra vez. Muito bem, vem aí Pra Relaxar e eu volto amanhã cedinho no Jornal da Cidade falando de política também. Afinal de contas, só o que muda a vida da gente é a política. Tchau. Manhã Cidade. Manhã Cidade.